O verão bateu em minha porta. Não se aveste comigo, ela dá a resposta. Com um sorriso e um microfone na mão, Ana Carlos conquistando o coração. Pode ser polêmica ou leveza, ela conduz com firmeza e gentileza. Fala sério e brinca na medida, traz assunto bom pra nossa vida. Todo mundo entende, todo mundo quer. Se inscreve logo, vai de fé. Tem sabedoria, tem visão, e tudo com jeitinho do povo. Episódio 3 da série Empreender o que Ninguém Conta. O tema de hoje é sociedades, rupturas e pessoas, o lado difícil de empreender. Porque nem toda crise começa no caixa, começa no financeiro. Algumas começam nas relações pessoais dentro da empresa, com sócios e funcionários. Para tratar desse super assunto, desse tema, desse episódio 3, eu trouxe para vocês a doutora Alexandra, que está lá em Vitória da Conquista, Bahia, baiana arretada, e ela é advogada e especialista, mestre em Direito Empresarial. Olá, doutora Alexandra, é uma honra tê-la aqui no canal Não Se Aveste Comigo, nessa série Empreender o que Ninguém Conta. Olá, Ana. Primeiro, quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você também. E como mulher, como mãe, como amiga, eu estou sempre pronta para o que eu aprendi na área do direito, nas várias pós-graduações que fiz e mestrados, poder sempre estar colaborando, trazendo a título de utilidade pública, a título de servir ao próximo, querida. Fique à vontade, muito obrigada, de coração, e sempre que precisar, tiver um episódio que você julga que eu seja útil e possa estar colaborando, é só chamar. Com certeza, aqui as portas do canal Não Se Aveste Comigo estarão sempre abertas para você, doutora Alexandra. Para você que é um avexado ou uma avexada, e se você não é um avexado ou uma avexada, eu te convido a se inscrever e a seguir o nosso canal. Não perca tempo. A série Empreender o que Ninguém Conta, estamos no episódio 3 hoje, mas o episódio 1 e o episódio 2 já está disponível aqui no canal Não Se Aveste Comigo. Então, se inscrevam rapidinho. Vamos lá, doutora Alexandra. Como saber se alguém é realmente um bom sócio ou é apenas um bom amigo? Ana, a dica que eu trago para a pessoa que está pretendendo aí formar uma sociedade é já ver os critérios corretos para escolher um bom sócio. Porque nem sempre o bom sócio e o bom amigo é a mesma pessoa. Como amigo, ele tem uma postura, um comportamento, como sócio, outro. O bom sócio, ao meu ver, é aquele que tem o compromisso de trabalhar, chegar antes do empregado, de sair depois do empregado, de não ser aquele cara que extravasa nos gastos, ser econômico, de tratar bem toda a equipe que presta serviço, de tratar bem o cliente. Enfim, o bom sócio, Ana, ele é aquela pessoa ideal para todos os momentos, para todos os campos. E que ele tenha, mas muitas relações humanas, porque não dá para você ser um empresário sem relações humanas. E hoje, as leis trabalhistas, as leis civis, de um modo geral, as leis de direito do consumidor exigem muito. Então, quer ver uma empresa não progredir, ela traga ou consiga trazer um sócio folgado. E tem mais, Ana. O bom sócio, ele tem sempre uma história de sucesso por trás dele em tudo que ele fez. Em tudo que ele fez. Ele foi um bom empregado, ele é um bom esposo, ele é bom em tudo. Esse seria o sócio que eu escolheria para mim, Ana. Doutora Alexandra, porque a gente tem uma tendência, eu já ouvi muito isso, pesquisando no tema, conversando com empreendedores e empreendedoras, que às vezes eles escolhem aí um
um sócio, justamente, vou chamar meu melhor amigo, porque a gente está tão próximo, vai dar certo. Às vezes dá certo, outras vezes eu escutei histórias assim, mirabolantes, muito decepcionantes, né? Porque daí você perde o amigo, perde o sócio e muitas vezes perde até a empresa. Eu não tenho dúvida, Ana, porque o bom amigo ele pode fazer confusão, já que ele é bom amigo, é amigo irmão, sei lá, aqueles termos que eles costumam se tratar como amigo, ele vai levar para a empresa, e pode chegar na empresa a hora que quiser, ele pode faltar, ele pode extrapolar no prolabore, e então, nem seria, eu particularmente, eu acho que o bom amigo e o bom sócio nem sempre é a mesma pessoa, como eu já falei, já comentei. E para aquele que está pensando em escolher um sócio, se ele está escolhendo um investidor, que é aquele que tem a grana, mas não aparece na empresa, não dá ordem, não delega, é uma coisa. Mas se é aquele sócio que eles vão dividir ali meio a meio as finanças, os lucros, as responsabilidades, os compromissos, ele tem que ser um cara que pense igual, porque assim dá certo, diferentemente do investidor. Ele é um bom empresário com visões milionárias, mas ele não tem dinheiro. Ele tem um amigo que tem dinheiro. Aí sim, ele pode convidar aquele amigo para ser um investidor, um sócio acionista, e não um sócio que vai dividir compromissos dentro da empresa em tocar a empresa. Nenhum sócio que vai receber delegações com ordens a empregados, a transações comerciais ou coisa do tipo. É isso que eu digo, mais uma vez, Ana, precisa muita cautela. Quem está precisando de um investidor tem que ter um tipo de relação. Sócio-investidor também, para quem vai investir, é um risco. Mas entre investir e ficar distante e deixar a empresa à vontade, e investir e ficar dentro do negócio prejudicando, é melhor que ele invista e fique de fora, observando se o negócio vai sair. Você entendeu, Ana? Sim, ótima sua resposta, doutora Alexandra. Doutora Alexandra, você disse para a gente de algumas características, né, que teria, né, que ter um bom sócio. E pensando em tudo isso, nessas características, o que pesa mais na hora? É a confiança, é a competência, né, as habilidades, a visão de negócios? O que você acredita que na hora de você escolher um sócio para você teria que pesar mais? Qual é a característica que mais seria predominantemente que você não pode abrir mão, né? Olhou, falou, a confiança, tem que confiar, ou não, ou é essa questão da competência, essa visão de negócios, o que você, na sua experiência do mundo empresarial, observa? Olha, Ana, eu não abriria mão de nenhuma. Eu ficaria com as três. Não abriria mão de nenhuma. Por quê? Se o cara tem visão de negócio, mas não é confiável, como é que eu vou investir nele? Mas se o cara é confiável, não tem visão de negócio, como que eu vou investir nele? Por outro lado, ele tem visão de negócio, é confiável, mas não é competente, eu não investiria. Eu acho que os três requisitos são exatamente necessários e importantes para a escolha dos sócios certos. E por falar em confiança e em competência, um recadinho para vocês avechados e avechadas da LT Produtos e Comércio.
Na LT Produtos e Comércios, você encontra tudo em produtos de limpeza para sua casa ou empresa com qualidade e eficiência que fazem a diferença no dia a dia. Também trabalhamos com uma linha completa de descartáveis, garantindo praticidade e economia. E com primos personalizados, suas ideias ganham vida em produtos únicos feitos do seu jeito. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades, ofertas e lançamentos. LT Produtos e Comércios e primos personalizados, soluções completas com qualidade e personalidade. Como dividir a participação nos lucros, enfim, ou mesmo na questão legal das porcentagens dentro de uma empresa de forma justa, doutora Alexandra? Como isso funciona legalmente? Olha, existe, quando se constitui uma empresa, existe um contrato social. Digamos que nós duas resolvamos aqui abrir um negócio, uma empresa, uma assessoria de alguma coisa. E essa empresa, ela vai exigir de nós duas um capital de R$ 500.000. Só que nesse R$ 500.000, Ana, eu tenho 350.000, ou pode ser o inverso também, e você o restante, né? Então, isso quer dizer que uma de nós duas investiu por menos. Então, e nesse mesmo negócio, nós vamos trabalhar igual. Tá? Vamos trabalhar igual. Então, o que é combinado não custa caro. A gente pode combinar, mesmo uma de nós tendo envolvido, investido um valor maior, a gente ganhar igual, ou a gente pode ganhar proporcional ao que foi investido, que é o mais lógico e tem um amparo legal. Porém, se a gente optar o inverso, não, você investiu 150 e eu 350, mas nós trabalhamos igual e eu, para mim, não tenho problema nenhum, nós vamos receber igual, não tem problema nenhum nisso, porque é tudo clausulado. Uma coisa é você fazer um negócio e não combinar nada. Aí você, lógico, vai tirar do valor que você investiu, aquele valor, ele vai render mais ou menos por mês X. E para você que rendeu mais, ele vai render XY. É mais ou menos por aí. Porém, se ao contrário for e tiver clausulado, não há qualquer problema nas divisões. Mas, geralmente, os sócios recebem, constitui um documento onde ali já diz quanto é que cada um vai ganhar. Pedro vai ganhar 10% dos lucros, retirando X e deixando o outro X para investir, para ir aumentando o capital da empresa, e por aí vai. Mas é combinado, é que nem um casamento. Você vai casar. Eu costumo dizer, uma empresa é um casamento. As pessoas precisam saber que uma sociedade, para ir bem, eles têm que estar todos em comunhão ali, se entendendo, se comunicando. Porque é igual casamento. Na hora que está a comunicação não dá certo. Na hora que faltar fidelidade, aquilo não dá mais certo. Na hora que faltar a confiança não vai dar. A competência igualmente. Então, ele vai ficar com a visão de negócio, sem a competência e sem a confiança, não vai fluir. Então, uma sociedade e um casamento só muda as cláusulas, porque entre um e o outro, o que tem mais é o casamento, é porque o casamento exige, tem o dever recíproco do ato sexual, e na sociedade não. Só isso que muda. Mas o caminho é esse, as divisões podem ser combinadas, mas tudo isso vai no contrato, assim como vai no contrato de casamento, na certidão de casamento, vai o regime de casamento. Regime de casamento sobre o regime parcial de bens, sabe? Você já entende. Regime sobre a união total dos bens, ou sobre separação total. Então, a sociedade é mais ou menos isso, é um casamento. Você falou, né, doutora Alexandra, o que é combinado, né, não sai caro. Então, muita atenção você, empreendedor, antes de formalizar qualquer contrato aí, senta com seu sócio, né, verifica quais são as cláusulas, qual a participação de cada um, para você não se ter aí numa situação complicada.
Doutora Alexandra, existe algum teste para validar uma parceria antes de formalizar? Tipo assim, né? Quando tem gente que não casa já do papel, faz o test drive, mora junto, depois vê se dá certo, e é essas horas também que a gente já está descobrindo que dá ruim, porque agora as leis elas prevêem outras questões, né, referente à questão do casamento. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de relacionamento porque você pode se ver aí na situação de ter que dividir os seus bens com uma outra pessoa. A empresa, ela funciona da mesma forma ou tem um jeitinho de dar um testezinho e aí não se vê que não vai rolar, não formaliza o contrato, ou você acha que isso é imprudente para o empreendedor? Eu julgo que o seguinte, tem muito que é necessário ser feito antes de você é, formar uma sociedade com alguém. Você vai formar uma sociedade com alguém que você desconfia que não é honesto, né? Que falte um dos requisitos da pergunta anterior, ou que tenha visão do negócio, que seja competente, ou que não tenha confiança? Lógico que não, mas ainda tem os três, você ainda pode algo dar errado, ainda pode falhar. Porque nós mudamos de uma hora para outra, as pessoas mudam, a pessoa pode iniciou com todos os requisitos e, de repente, ele mudou, ele deixou de ser confiável. Ele deixou de ser competente. Competência e autenticidade estão ali junto. Ou ele deixou de ter visão do negócio. Então, quando isso acontece, também a coisa pode mudar. Ou nada pode dar uma garantia total quando você, empresário, está constituindo uma empresa, que aquilo vai dar certo. O que existe ele já tem que ter esses três requisitos, mesmo assim, eles têm que continuarem ali após aquele negócio começar a funcionar, dialogar, discutir, fazer reuniões juntos. Uma empresa tende a dar certo é uma empresa que respeita as leis trabalhistas, é uma empresa que trata bem seu funcionário, é uma empresa que, no Brasil, o 14º salário não é obrigatório, mas tem empresas que pagam. E, pasme, todas as empresas que pagam o 14º salário, que não é um salário obrigatório pela legislação trabalhista, ela é bem sucedida. Por que será? Exatamente porque o funcionário, ele quer retribuir. Ele quer retribuir. Então, se o empregado é bem tratado pelo seu patrão, ainda que não seja o patrão, pelo seu gerente, pelo seu coordenador, por qualquer um ali na escala hierárquica, se ele for bem tratado, ele vai tratar bem, ele nunca vai chegar cansado, ele vai dar tudo de si. Eu venho desse mundo de pessoas humildes, que veio, que já trabalhei, que já fui subordinada às regras de alguns empregos que eu tive, e eu nunca levei uma empresa à Justiça do Trabalho, eu nunca denunciei uma empresa, tá? Porque a maioria das empresas são denunciadas, a maioria, porque elas realmente maltratam muito o empregado, falta relações humanas. E isso, para um negócio dar certo também, estou estendendo além da pergunta, porque é bom a gente trazer essas dicas. Quando a empresa, né, que é bem sucedida, vai contratar um gerente, ela tem que colocar isso dentro da cabeça dele. Trate seus subordinados da forma que você gostaria de ser tratado. Trate seus subordinados. O gerente, ele delega para um setor, né, dentro da empresa, por exemplo. Então, se ele trata bem, a relação é muito boa. Mas tem pessoas que confundem um cargo que ele recebeu, né, um cargo de confiança, uma gerência, uma coordenação, ou qualquer que seja o nome, com tratar mal, com falar alto, com gritar. E não é assim. Quem delega bem, delega respeitosamente. Quem delega bem, delega respeitosamente. E, geralmente, o retorno é que a pessoa faz além do que recebeu do delegado. E requisito, como a gente pode exigir na hora do casamento, na empresa, é muito espertice mesmo, tá? Muito espertice, até porque
ele pode ter acertado no sócio e depois aquele sócio mudou alguma daqueles requisitos que ele tinha no início da empresa e não dá mais certo. É tanto que as empresas, quando nascem, elas já nascem com cláusulas. Quem vai assumir, se um adoecer, quem fica, o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, tudo isso é importante estar no contrato social, porque surpresas acontecem. Se um falecer, quem vai ficar no lugar é o filho, não é? Vende, passa suas contas, como ele pode ser substituído, tudo isso é clausulado na hora que está nascendo aquele bebê, aquela empresa, para que outros problemas não venham atrapalhar o crescimento daquela empresa. E se não for combinado, está na iminência de surgirem problemas que venham a arruinar o desenvolvimento daquela empresa. Doutora Alexandra, como perceber que a sociedade chegou no limite, né? Qual que é o impacto emocional de romper com um sócio, né? Qualquer fim de relacionamento, né? Seja pessoal, né? A gente sabe que envolve um impacto emocional muito grande, né? E eu faço ideia com uma empresa, porque a gente tem, enquanto pessoas, a gente pensa nas relações, né, que é estabelecido, os vínculos afetivos, né, da relação de trabalho, que é normal, nós somos pessoas, e tem que acontecer, né, e acontece realmente, mas também tem o impacto da empresa como um todo, né? Então, eu acredito que antes de a gente perceber que o negócio está chegando no limite, né, eu acho que deve ter algumas dicas que você vai nos dar a respeito disso, mas como que a gente pode se antecipar para que esse impacto seja o menor possível dentro de uma empresa? Olha, Ana, impacto sempre tem, né? Um casamento, quando ele chega ao final, tem vários impactos, inclusive tem o impacto da adaptação, tem o impacto financeiro, quem vai manter quem, tem o impacto da guarda dos filhos, então por aí vai. Na empresa não é diferente, tá? Agora, existem algumas sociedades que chegam ao fim sem nenhum problema. Um dos sócios, de repente, Ana, diz, olha, eu não quero mais trabalhar, eu já me aposentei, eu agora só quero aproveitar, só quero viver, quero vender minha parte para você, porque geralmente um compra do outro, né? Aí o outro pode dizer, eu compro ou eu não compro. E quando o outro não quer adquirir as cotas daquele que está saindo, aí vem um terceiro. Tem um terceiro que vai entrar, uma pessoa diferente para prosseguir. Aí tem um impacto. Aí vai ter um impacto. Porque está entrando, saindo por alguma razão, mas o outro não quis adquirir as cotas e um terceiro é obrigado a entrar. Aí tem um impacto da adaptação, aí é muito diálogo, tem que ambos flexibilizarem para que a coisa não termine no litígio para ir para o judiciário, porque quando vai para o judiciário, uma das partes perde muito. Tá? O judiciário, ele decide, mas quem provar melhor sai levando a vantagem. Então, eu nunca aconselho ir para o judiciário. Aconselho dialogar, ainda que seja através de uma câmara arbitral. O que é uma câmara arbitral? Um juiz, uma pessoa comum, que tem ali uma câmara com algumas pessoas que vão levar os sócios para esse diálogo e vai apresentar lá. Olha, isso não é bom por isso não é bom por isso, vocês estão correndo o risco de um prejuízo aqui, a marca vai cair. Se isso aqui circular, que a empresa está saindo, está perdendo sócio, está entrando um novo, tudo isso reflete sobre a marca. Mas quando isso não acontece, ele está saindo, o outro já comprou, o outro segue, não tem qualquer impacto. Ou, do contrário, quando começam a brigarem por discordância na condução da empresa. Tá? Digamos que um dos sócios, de repente, mudou a postura com relação ao tratamento com o empregado ou com relação a gastos, está tirando muito dinheiro da empresa, aí começa uma confusão. Nesses casos, tem um grande impacto
porque geralmente termina no tribunal e no tribunal sai muito magoado, sai tanto quanto os itens de casamento marido e mulher, quando se trata de uma traição. Então, só tem impacto quando não tem diálogo. Quando tem diálogo, tudo é possível. Quando tem traição, seja na empresa, seja numa amizade, seja no negócio, nunca dá certo. Então, é isso aí, Ana, que acontece. Com vocês, mais um apoiador aqui do canal Não Se Veste Comigo, Casa Corraça. Quer realçar sua beleza e se sentir ainda mais incrível? Na Casa Corraça você encontra tudo em um só lugar: cabelo, maquiagem, unhas, depilação, cílios e tratamentos estéticos completos. Profissionais qualificadas, atendimento personalizado e resultados que você vai amar. Agende seu horário e venha viver essa experiência de beleza com a gente. Siga as redes sociais da Casa Corraça. Obrigada, Casa Corraça, obrigada, LT Produtos e Comércio, pelo apoio aqui no canal Não Se Aveste Comigo. Se você não é um avexado ou uma avexada, eu convido a você se inscrever aqui no nosso canal. Estamos no ar com a série Empreender o que Ninguém Conta. Esse é o episódio 3, que está falando um pouco sobre sociedades, sobre as rupturas com sócio. Eu trouxe aqui a doutora Alexandra, que é especialista, mestre em Direito Empresarial, para falar nesse episódio tão importante. Então, eu convido você a se inscrever, acionar o sininho, toda vez que entrar um conteúdo novo, você já vai ser notificado e vai assistir. O episódio 1 e o 2 está na nossa plataforma, no canal Não Se Veste Comigo. Sinta-se à vontade para assistir e também compartilhar os conteúdos. Doutora Alexandra, o que mais destrói as sociedades, as empresas? É o dinheiro, é o ego ou é a falta de comunicação entre os sócios? Querida, o dinheiro nunca vai destruir, né? Mas o ego e a falta de diálogo, a falta de comunicação é um fator muito prejudicial à continuidade, à sobrevivência, ao avanço de qualquer empresa. Porque não dá para viver assim como um casamento não pode estar sem diálogo, a empresa também não. Então, o diálogo é essencial. E o ego, ele não faz bem em lugar nenhum. O empresário, por mais milionário, bilionário, trilionário que seja, se ele não for um cara flexível, humilde, ele tem uma tendência enorme a não lograr sucesso em seus negócios. Por mais que ele já comece de cima. Nós conhecemos aí, nós conhecemos empresas grandes aí, que o marqueteiro aqui no Brasil tem uma empresa, todo mundo conhece, a Van. A Van, quem é o marqueteiro, o principal marqueteiro da Van? O próprio sócio, o senhor que ficou conhecido como o velho da Van. No Nordeste a gente chama assim, o velho da Van. Mas aquele homem trabalha. Se for necessário pegar um trator ali, uma máquina, e está transportando mercadoria, ele faz. Se for necessário ele viajar para vários países do mundo para fazer negócio, ele vai. E tem mais, Ana. Eu sempre visito as lojas da Van, como são muitas lojas no Brasil, e em todas as lojas que eu já fui da Van, que eu visitei, eu fiz questão de perguntar como era a relação daquele senhor com seus empregados. E aí, até hoje, só encontro empregado que diz que ele é maravilhoso, trata todo mundo bem, e está aí o resultado do sucesso. Tá? Então, é por aí que eu digo, aquele senhor parece arrogante? Não parece. Porque se ele fosse arrogante, ele não ia dirigir um trator ali para transportar a mercadoria de um setor para outro. Eu não sei nem se é trator, uma máquina, né? Aquelas lojas grandes que descem mercadoria de não sei quantos andares. Então, o segredo do sucesso, Ana, tem relação com a humildade.
Doutora Alexandra, como proteger uma empresa durante uma separação de sócios, né? O casamento, a gente vê que tem todo um processo de divórcio, de separação, enfim, tem todo um negócio que já envolve um desgaste emocional e físico tremendo para o casal, né? Ainda mais quando isso está com brigas, enfim, vai para litígio, tudo. Como é que é para uma empresa esse processo de separação e como proteger a empresa para que tenha menos danos possíveis? Ana, a proteção de uma possível separação, ou seja, uma desfeita societária, ela já tem que ser prevista na hora que a empresa nasce, tá? Ela já tem que estar ali prevista. Sócios tais, cada um tem X, em caso um sai, o outro vem para. Então, essas proteções, um bom contador já cuida de tudo na hora da constituição. Mas, digamos que foi um contador que não era muito cuidadoso, que não fez, a proteção ideal é que siga as leis, né? Que siga o direito de cada um, o que cada um investiu, as suas cotas, e que o outro sócio que saia também saia e não saia com aquela intenção de já colocar uma empresa no mesmo segmento para concorrer. Então, até isso tem que nascer uma cláusula por isso, em caso de sociedade, de separação de sociedade, o sócio que resolver desistir, de sair da sociedade, que ele não pode concorrer na mesma atividade empresarial por X anos, porque senão não vale a pena. Ele vai ter um concorrente, se ele tiver um concorrente, principalmente que se instale ali próximo, vai prejudicar. Então, a proteção ideal é que, quando a empresa nasça, já nasça com essas cláusulas de proteção em caso aconteça uma divisão de sociedade, uma separação. E que cada um, e que ocorrendo a separação, se eles imperarem dentro do lógico, dentro da honestidade, o problema não vai ter. Só vai ter problema quando um é mais esperto. Ah, mas vai ficar com a clientela, com a carteira de cliente. Porque dentro do contrato social existe também isso, né? Uma carteira de clientes que no mercado empresarial vale como capital, tá? Uma empresa X tem 5 mil clientes, aquilo é capital, tá? Aí um vai separar, mas não já tem uma cláusula impedindo dele seguir no mesmo ramo comercial se ele separar. Então fica tudo para o outro. E tudo isso tem um valor que deve ser somado para reparar aquele que está saindo. Então, a proteção é um bom contador já na Constituição da empresa. Se isso não ocorreu na Constituição, é usar a lei, o Código Civil, tá? Vem com direções para tudo isso, como você fazer para não sair prejudicado. E existindo diálogo, indo para a lei não nasceu para prejudicar. A lei nasceu para corrigir e dar caminhos. O caminho é fazer tudo diante de um bom diálogo, uma boa comunicação, sem ninguém querer levar vantagem. Por que contratar continua sendo um dos maiores desafios dos empreendedores, doutora Alexandra? Sou precisa em responder, porque contratar é o maior desafio do empreendedor, porque o empreendedor espera contratar alguém com uma qualificação para a sua necessidade e em alguns setores essas qualificações estão faltando. É a falta de qualificação. Isso acontece muito. A pessoa tem vagas e as vagas ficam abertas e as pessoas vão, quando chega lá, não passam no RH, não passam na entrevista, ele não tem preparo. Então, para isso, uma empresa que realmente pensa diferente, ela faz o seguinte, ela
qualifica aquele que se apresentou em melhor condição de aprender, e ela mesma qualifica. Uma empresa grande, Ana, está precisando de 10 funcionários em determinada área, mas não encontrou nenhum. O que custa para uma empresa grande preparar essas pessoas, trazer, ver aquele que realmente está interessado em coisas novas, em aprender uma nova função, a desenvolver algo, um programa, e assim, se ela assim fizer, ela dá certo e ela naturalmente vai qualificar e preparar aquele empregado no seu modelo. Se as outras condições que ela já exige no mercado tem, eles pedem, né? Antecedência, informações, etc, etc. Teve tudo isso, mas ele não está qualificado. Digamos que o pessoal tem uma dificuldade hoje de encontrar TI, né? Tecnologia, pessoas do ramo da tecnologia da informação. Tudo bem, mas por que não contratar e qualificar ele? Empresa grande faz isso, Ana. Empresa grande faz isso. Então, o desafio é porque os bons não perdem seus empregos, já estão cada um agarradinho à sua empresa, a empresa não solta. Então, quem quer bom pode preparar ele da forma como a empresa desejar. Tá? Mais um apoiador aqui do canal Não Se Veste Comigo. Agora, bolinhas de amor com vocês. Na Bolinhas de Amor, cada brigadeiro é feito com carinho, sabor e aquele toque especial que derrete o coração. Perfeito para qualquer momento ou só porque você merece. Siga nossas redes sociais e venha se apaixonar por cada bolinha. Doutora Alexandra, o empreendedor brasileiro está preparado para liderar pessoas? Eu não quero responder de forma genérica, mas nem todos estão. Tá? Existe empreendedores que vêm empreender e já está preparado, pronto, ele é um líder. Mas quantos outros que abrem o negócio porque tem dinheiro, porque tem capital, mas não se preparou com relações humanas, não se preparou como delegar as ordens para seus subordinados. Então, Ana, é outra dificuldade, porque ter o dinheiro e não ter o preparo pode ser um atraso para qualquer negócio, para qualquer empresa. Então, o empreendedor precisa ter dinheiro, ter qualificação e estar preparado para enfrentar um mercado, que o nosso mercado é competitivo, não só no ramo de negócio, mas em se tratando de matéria-prima, porque matéria-prima também é difícil, a matéria-prima humana, é uma matéria difícil, a matéria-prima você encontra ali fácil, mas a matéria humana não é muito fácil, porque já a pergunta anterior eu já respondi. Quem é bom, a empresa não solta. Aí, por vezes, o empregado também acha a empresa boa, eles se combinam, ali eles se conectam, ninguém solta a mão de ninguém. Então, essa é a dificuldade. Se o empreendedor não está preparado, ele pode ter uma grande decepção e o seu negócio pode não dar certo. Mas hoje, com as networks da vida aí para ele se preparar, eu sugiro, vá empreender, mas vá com o dom, vá com a coragem e enfrente todos os desafios. Mas não abra mão da humildade, de estar pronto para aprender e de saber que é possível que um empreendedor, Ana, encontre um empregado que saiba mais do que ele. E isso, às vezes, é um problema. É um problema para alguns empreendedores desprovidos de inteligência, porque se fosse eu, ia amar. Quero saber mais do que eu. Trabalha para mim saber mais do que eu, que maravilha. Mas tem outros que já acham aquilo ali uma afronta e termina não sabendo lidar e tendo humildade de aceitar, admitir que o seu empregado, embora subordinado às suas ordens, sabe mais do que ele, tem muito para lidar e para ajudar aquela empresa a seguir, a crescer, a evoluir
Essa é a questão. O empreendedor tem que estar pronto para tudo. E sem as relações humanas, sem o dom, sem o traquejo, sem saber realmente o que é delegar, ele certamente não fará um bom negócio. Ele precisa primeiro se reciclar. E empreender quando tudo estiver prontinho, inclusive relações humanas. Estamos indo para a reta final do nosso episódio 3. Então, vamos fazer uma espécie, doutora Alexandra, de um ping-pong, né? Fazer umas perguntas para você e aí você responde aí de uma forma rápida, né? Bate e volta aqui. Então, vamos lá. Sociedade ideal existe? Sim, não, depende. Eu como advogada, eu prefiro depende. Eu, como advogada da área do direito empresarial, eu digo que sim. Mais para sim. O que você nunca toleraria em um sócio? Desonestidade. Contratar rápido ou contratar certo? Contratar certo. Dá para crescer sem delegar? Quase impossível. Uma frase que resume o lado humano de uma empresa. Respeito. Episódio 3, finalizado quase com sucesso. Foi incrível. Eu quero agradecer, doutora Alexandra, pela sua participação, pelas informações tão relevantes que você trouxe para mim, para todos os avechados e avechadas e para os empreendedores e empreendedoras que são aí o público-alvo dessa série Empreender o que Ninguém Conta. Doutora Alexandra, fala um pouco para a gente a respeito do seu trabalho, das suas redes sociais, como encontrar a doutora Alexandra. Estou com um problemaço na minha empresa. Procura a doutora Alexandra. Como é que a gente te localiza aí nas redes sociais? Olha, querida, muito obrigada, né? Foi muito bom dividir com você hoje esse espaço aqui. E para me encontrar é muito fácil. Alexandra Advogada, @Alexandra Advogada, meu Instagram, @Alexandra Advogada, meu canal no YouTube, ou mesmo meu telefone. Eu tenho 2 linhas telefônicas. 11 965573103 e 77998602525. Ana, eu queria também aqui deixar claro que hoje, excepcionalmente hoje, em primeira mão, eu quero falar aqui para você que nós estamos aí entrando com um novo negócio. Nós, porque esse negócio é meu, é do Dr. Gil e é da Regina Zuin, uma colega de televisão que você também a conhece. Esse negócio, ele traz o nome de GRAH, GRAH, onde nós vamos trabalhar trazendo uma advocacia administrativa. Essa advocacia tem por objetivo estar cuidando do patrimônio dos empresários. Qual é? É dinheiro, casa, carro, qualquer bem que esteja no Brasil ou fora do Brasil, nós vamos orientar a melhor forma de manter esse bem seguro, protegido e com a documentação ideal para, numa possível partida de um dos sócios, do dono do patrimônio, já está ali tudo decidido. Porque hoje, Ana, no mundo jurídico, as pessoas trabalham, os pais trabalham para deixar herança para os filhos. E o que acontece? Na hora da divisão, ele deixa um problemaço para os filhos, porque tanto tem briga, desavença familiar, como tem gastos, custa muito caro. Então, com esse trabalho que eu trago hoje, eu trago com esses 2 amigos, tudo isso vai ser evitado, porque tudo isso já vai ficar estabelecido na holding, que é o caso da holding patrimonial, que eu, doutor Gil e Regina já vamos começar a trazer, e vamos começar a trabalhar por São Paulo, ok, Ana?
É isso aí. Obrigada, doutora Alexandra. Então, se vocês estão precisando aí de advogados que entendem dessas questões empresariais, você precisa aí proteger seu patrimônio. Olha o conteúdo que nós trouxemos a respeito da importância de você pensar na formalização, de você pensar no contrato, em estabelecer essa sociedade de uma forma com que você não perca seu negócio, não perca amigo, não perca o negócio, não perca a família, não perca nada, né? Porque viram caos quando a empresa também está um caos. Então, eu te indico a procurar a doutora Alexandra nas redes sociais, que foi colocado aqui no nosso canal. E estamos encerrando por aqui o episódio 3. Foi uma honra tê-los aqui. Se você não é um avexado ou uma avexada, eu convido você a seguir o canal Não Se Aveste Comigo. Estamos no ar com a nossa terceira série no ano, né? A série Empreender o que Ninguém Conta. Na próxima semana, nós vamos para o episódio 4, onde nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental e emocional dos empreendedores frente a toda essa pressão que é cuidar dos negócios, cuidar da família, gerenciar tudo isso. A gente tem que cuidar da nossa saúde para dar conta do recado. Então, até a próxima semana com o episódio 4 e não se aveste comigo. Um abraço!